O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. No bloco anterior falávamos sobre a concessão das rodovias. Nunca falar privatização, né, presidente? É verdade. E o assunto é interessante, envolve todos nós goianos e que vivemos no estado. Presidente, eu tenho uma lista aqui, me corrija por favor se estiver errado, de possíveis estradas que passarão a ter pedágio. GO 010, trecho Goiânia, entroncamento com a GO 030. GO 020, trecho Goiânia, Bela Vista, Cristianópolis, Pires do Rio, Catalão. GO 060, trecho Goiânia, São Luís de Montes Belos, Iporá, Piranha, GO 070. Trecho Goiânia, Cidade de Goiás. GO 080, trecho Goiânia, São Francisco, entroncamento com a BR-153. E por último, GO 213, que é aquela justamente trecho Morrinhos, Caldas Novas. São essas estradas, né, inicialmente. De cabeça é difícil. Exatamente, são essas. Perfeito. João, você estava com uma pergunta sobre esse assunto no bloco anterior? Eu queria saber quando que vão começar as concessões das rodovias e se a Assembleia vai aprovar esse projeto, como é que estão as negociações com os deputados? Eu acredito que sim. Quer dizer, nós fizemos uma apresentação para os deputados, a Fundação Getúlio Vargas foi lá fazer a apresentação, esclareceu todas as dúvidas, e às vezes, até por ser um caso novo e os deputados não tinham informações suficientes em relação a como é que se procede um processo desse. Ah, porque não está aqui a contrapartida da empresa, não está na lei, mas é assim mesmo. Quer dizer, na realidade, a Assembleia dá uma autorização para o Estado para que ele possa fazer o processo de concessão. O restante vem todo no edital de licitação e na contratação. A partir do momento em que você começa a injeção processo de concessão, com lei determinando que tal dia a empresa tem que fazer isso, fazer aquilo, você volta à situação de poder público. Você vai ter as mesmas limitações que tem hoje o poder público em poder executar obras dessa magnitude. Então, na minha avaliação, isso foi esclarecido. Tinha alguma dúvida, inclusive, em relação ao presidente da Assembleia, eu estive lá ontem, esclareci todas as dúvidas que tinha, realmente estava faltando informação a ele, tinha se manifestado contrário, disse para mim que é favorável, depois que eu saí, falei, Jaime, eu sou favorável, acho que as dúvidas estão esclarecidas. Como é que nós fizemos com esse projeto da Fundação Getúlio Vargas? Exemplo, existem tabelas internacionais que definem quando que uma rodovia deve ser duplicada. Isso leva em consideração a 7 fatores, mas principalmente a quantidade de veículos. Vou dar um exemplo de Trindade até a cidade de São Luís. Pelas tabelas e pelo fluxo existente, ela teria que ser duplicada daqui a 12 anos. Nós colocamos no projeto a duplicação imediata. Então, ela vai ter que ser duplicada em até 4 anos. Todas pedagiadas serão duplicadas? Serão duplicadas, dentro do cronograma. Bela Vista, Cristianópolis, se não me engano, 15 anos. Nós estamos trazendo para fazer isso de imediato. Aí questionaram, mas vocês vão pedagiar rodovia não duplicada, que é o caso, por exemplo, que seria de Cristianópolis até Catalão. Essa, nós quase que empurramos goela abaixo dentro do projeto. Por quê? Porque pelo tráfego que nós temos nessa rodovia, é antieconômico. Quase, o que você vai arrecadar de pedágio é quase o que você vai gastar na administração das praças de pedágio. Por que nós fizemos questão de colocar? Porque nós colocamos como obrigatoriedade a construção imediata de terceiras faixas até Catalão. Quando você coloca a terceira faixa, numa rodovia que tem o trânsito dessa até Catalão, você praticamente dá a ela a mesma condição de uma rodovia duplicada. Por quê? Porque você tira todos os pontos de estrangulamento. Mas com um detalhe importante, nesse trecho vai se cobrar 50% da tarifa do pedágio. Ela vai pagar só a metade. E vai ter exatamente os mesmos serviços da duplicada. Guincho, ambulância, serviço de socorro, o mesmo padrão de sinalização, o mesmo padrão de... Ontem eu disse para o deputado Gustavo Sérgio, eu estava questionando para o Gustavo, se vocês quiserem tirar isso, nós tiramos na hora. Só que na minha avaliação, você está trabalhando contra a sua cidade, porque esse trecho foi colocado como condição por nós. Queremos que inclua. Outra coisa interessante que nós estamos fazendo é o seguinte, nós tentamos fazer 2 lotes de licitação. Quando nós vimos, nós teríamos pedágios diferenciados. Por quê? Porque nós temos rodovia, que é o caso de Nerópolis até São Francisco, que tem o maior volume de tráfego, em torno de 18 mil veículos por dia, e temos estrada com 2 mil veículos por dia. Então, o que nós estamos fazendo? Subsídio cruzado. Nós vamos ter uma tarifa única em todo o estado, independentemente do tráfego daquela rodovia. Por quê? Porque aqui tem maior fluxo, vai estar subsidiando
a duplicação daqui não tem, a manutenção do serviço daqui tem fluxo menor. Eu não tenho dúvida de que o nosso projeto realmente ficou muito bem elaborado. Sendo aprovada agora, presidente, essa concessão, qual vai ser o papel da GETOP? Fiscalização. É fiscalização. Aí, na realidade, o que nós vamos fazer é cobrar a execução de todo o contrato. Mas, Michele, por mais que a GETOP seja a fiscalizadora, quem vai fiscalizar a população? Eu não tenho dúvida alguma que, a partir do momento em que o cidadão estiver pagando uma taxa de pedágio para trafegar numa rodovia, ele vai ser muito mais exigente do que ele já é conosco, a GETOP, quando encontra um problema, quando encontra um buraco. Apesar de que esses problemas praticamente acabam. A CNT divulgou... Confederação Nacional do Transporte divulgou agora recentemente o estudo de 2017 de avaliação das rodovias do Brasil inteiro. Se não me engano, as 10 ou as 15 mais bem avaliadas, que não tem problema, são concedidas. Então, acho que essa discussão em termos de se pedágio vale a pena ou não, eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente é uma decisão acertada do governo, com mais um detalhe. O tema concessão rodoviária ele fez parte da campanha do governador em 2010. Estava no programa de governo, numa eleição em que ele foi vitorioso. Então, esse tema já foi aprovado pela sociedade. E depois, em 2014, a mesma coisa. Então, acho que discutir agora se pedágio é viável ou não, isso é bobagem. Nós temos que discutir o quê? O valor da taxa. Determinação do governador. Nós só vamos levar esse projeto à frente se nós chegarmos a um valor de pedágio condizente. Ainda não. Nós já temos uma estimativa. O valor do nosso pedágio vai ficar inferior ao cobrado pelas rodovias federais que cortam Goiás, que já é um pedágio relativamente baixo. Então, essa segurança nós já estamos dando para todos os deputados. Tá? Aí disseram o seguinte, mas daqui a Catalão nós vamos ter 4 praças de pedágio. Tudo bem, mas pagando um valor menor. Por que essa quantidade? Mas não é muito, 260 quilômetros? Mas deixa eu dizer por quê, para você tirar a rota de fuga. O grande problema é esse. A concessionária só concorda em colocar para poder tirar a rota de fuga. Porque senão você vai ter fuga de tudo. Aí não faz sentido. A concessionária está com o objetivo do lucro. Exatamente. Natural, mas, assim, o projeto está muitíssimo bem elaborado. Eu não tenho, repito, o projeto que a Fundação Getúlio Vargas apresentou para nós e está finalizando, ele vai ser referência no Brasil. Mais um detalhe importante. O Estado de São Paulo fez uma matéria esse final de semana dizendo que 5 estados estão com processos acelerados de concessão rodoviária. Nós não temos mais aqueles grandes players, aquelas grandes empresas que disputavam esse mercado. O que nós corremos o risco? Se nós demorarmos, quando nós chegarmos com o nosso processo de licitação, já ou não ter interessado, ou não achar pelo nosso pacote o valor que a gente acha que pode obter nesse processo de concessão. Então nós estamos, além de tudo, correndo contra o tempo, porque os outros estados estão andando mais rápido que a gente. Presidente, nem tudo está bom, tem os problemas para resolver também. Nós temos aqui que o Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Luiz Fux, determinou que o governo do estado /GETOP realizar obras necessárias à conservação da GO 206, num trecho de 25 quilômetros entre Goverlândia e Quirinópolis. Olha, o que está acontecendo lá? Está acontecendo que a justiça brasileira realmente ela é muito lenta. Isso foi feito lá atrás. Quer dizer, olha, o Ministério Público deveria inclusive ter retirado essa ação. Propôs a ação, pois não acompanhou, logo em seguida, que foi... Aliás, e a notícia é de ontem, tá? Nós não estamos... Eu recebi essa notícia. Só que isso não existe. Esse vídeo já foi executado logo em seguida. O Enzo, digo o seguinte, é óbvio que nós não podemos, a GETOP não pode agir exclusivamente em função de decisão judicial ou manifestação do Ministério Público, porque senão isso bagunça e desvirtua totalmente a nossa programação. A gente recebe normalmente isso como um pedido, ou como, às vezes até como uma crítica, mas quem determina o ritmo somos nós. Nesse caso aí específico, já foi feito lá atrás, essa ação não devia ter nem sido julgada. Está sobrecarregando o Supremo com um assunto já resolvido. Então, uma outra questão, presidente, com relação ao monitoramento das estradas, das saídas aqui de Goiânia. A gente está aí com 35 câmeras no momento e tem previsão para instalar mais. Eu quero saber como é que tem sido a avaliação da GETOP com relação ao resultado do trabalho dessas câmeras aí. Michele, altamente positivo. Infelizmente, essa semana uma outra televisão aqui de Goiânia nos procurou para fazer uma matéria sobre as câmeras. E queria saber o que é que tinha de resultado dessas câmeras. Nós abrimos tudo. Foi lá, vira central de monitoramento. Casos atípicos, mostrando 20, do marido descer e dar uma surra na mulher no meio da rodovia, do cara roubar, atropelar e fugir, falando ao celular. Teve um caso emblemático. O cara estava sem cinto, falando ao celular, a mulher do lado, sem cinto, com a criança no colo e o cara com o farol apagado.
o festival de multas. Então, retorno onde é proibido. Infinidade de coisas. Bom, e essas câmeras, até por orientação nota, elas começaram a multar também. Não é a finalidade principal. Até porque a multa é acessória. Mas se o agente está ali vendo o cidadão cometer uma infração, é de ofício, ele tem que multar. Fizeram a matéria inteirinha em cima de multa, que não é objetivo. As câmeras não foram colocadas com esse objetivo. Quem multa é radar, quem multa é lombada eletrônica. Elas foram colocadas com o objetivo de dar maior segurança para a população, esclarecer uma quantidade de crimes que nós já esclarecemos. Tanto rachas, esse tipo de coisa. Rachas, tudo que você imaginar. Assim, quando você começa a ver, tem um caso engraçado aqui em Trindade, o cara bateu o carro, ficou no poste. O carro não andava mais, saiu, para um veículo do lado de lá da pista, desce um cidadão, arromba o carro, tira a bateria, vem um filho dele, uma criança que seguramente não deve ter 10 anos, ele entrega a bateria, a criança atravessa a 060, isso à noite, 2h30, 3 horas da manhã, deixa lá no carro e depois volta mais um que estavam com ele, arromba para tirar o som, a polícia chega. Por que a polícia chegou? Porque tem um monitor no posto da polícia rodoviária. Então, elas foram colocadas com o intuito de dar maior segurança. E o projeto é tão exitoso, e a gente tem certeza de que trouxe tanta segurança para a população que nós estamos aumentando. Nós estamos licitando mais 95 câmeras. O mundo virou um Big Brother. Eu acho que isso serve, sabe assim, até para o cidadão ter mais cuidado com as suas atitudes, com as suas ações. Eu não tenho dúvida alguma de que o projeto é exitoso, vamos continuar colocando, e amanhã ou depois você tem um problema na rodovia estadual, que é monitorada. É só isso que já toca requisitar a imagem. Ó, foi no quilômetro tal, aconteceu isso. Você está lá para embasar, inclusive, você defender seus direitos. Bom, quem anda na linha não tem que ter medo. Eu digo isso. Às vezes a pessoa reclama de radar. O nosso radar nunca multou quem estava dentro da velocidade. Sabe assim? Então, quem reclama são os infratores e são contumazes. Tá? Quando você pega a quantidade de multas em Goiás hoje, nós temos em torno de 10% da população que comete 100% das multas. Perfeito. Vamos então para o nosso segundo intervalo. Voltamos em instantes na entrevista com o presidente da AGETOP, Jaime Rincon.